Nesta ocasião, vamos falar sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, temas tipicamente adventistas, mas muitos estão fazendo um pouco de confusão, orando pela chuva serôdia para que o poder de Deus venha, para que o tempo do refrigério venha, para que faça em nossa vida o que a chuva temporã deveria haver feito. Mas como assim? Vamos estudar na Bíblia e no Espírito de Profecia. Oremos. Querido bom Deus e Pai que está nos céus, neste momento que vamos estudar sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, importantíssimo a preparação, o Espírito Santo. Suplicamos que possamos ter discernimento espiritual, iluminação do céu, para que possamos compreender esse tema e a nossa vida possa estar preparada para receber realmente o refrigério quando venha, em nome de Jesus. Amém. A chuva temporã e a chuva serôdia. Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã e a chuva serôdia são figuras, ilustrações tiradas do sistema de semeadura e colheita da Palestina. O livro Atos dos Apóstolos, página 31, nos explica um pouco mais. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. Atos dos Apóstolos, página 31. Dotação espiritual, de graça espiritual em medida extraordinária. O Espírito Santo aqui é representado como a chuva. Lá no tempo da Palestina, quando plantavam a semente, a primeira chuva que caía e fazia germinar a semente era chamada chuva temporã. E já quando o grão já estava pronto para amadurecer, caía a chuva serôdia, a última chuva que amadurecia o grão e preparava para a colheita. Então essas ilustrações foram utilizadas pelos profetas hebreus para simbolizar o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Zacarias capítulo 10, versículo 1, tirado de Conselhos para a Igreja, página 100. Então, nos dias dos apóstolos, no Pentecostes, aquela chuva do Espírito Santo que caiu sobre os discípulos foi a chuva temporã. A chuva do Espírito Santo que estamos esperando, que vai capacitar a igreja com poder para completar a pregação do Evangelho ao mundo, é a chuva serôdia. A chuva temporã capacitou os discípulos para pregar o Evangelho ao mundo conhecido daquela época, em pouco tempo. A chuva serôdia capacitará a igreja para pregar o Evangelho em pouco tempo ao mundo inteiro. Mais de 8 bilhões de pessoas, todos ouvirão o convite do Evangelho. Agora, essa é uma maneira de ver a chuva serôdia, a chuva temporã. Agora, a outra maneira é pensar que o Espírito Santo que nós recebemos quando nos batizamos e entregamos a Cristo, e a Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo para a salvação, é a chuva temporã. Essa chuva temporã do Espírito Santo tem que realizar uma obra em nossa vida e preparar-nos para receber a chuva serôdia, quando chegue o momento da chuva serôdia. Agora, a chuva serôdia está descrita em Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esta mensagem, a mensagem deste quarto anjo, é o alto clamor que será dado pelos filhos de Deus, que haverão de receber o poder da chuva serôdia, ou o refrigério da presença do Senhor, para capacitar a igreja para cumprir e completar a sua missão. Agora, muitos estão orando pela chuva serôdia, para que venha fazer uma obra em sua vida de preparação, quando é a chuva temporã que deve realizar esta obra em nossa vida, e portanto não estamos preparados para a chuva serôdia.
A chuva serôdia virá com um propósito, que o propósito é poder para pregar o Evangelho, e número 2, completar o aperfeiçoamento do nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Esse é o propósito da chuva serôdia. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Eu temo que muitos de nós estejamos muito preocupados com a chuva serôdia e não nos preocupamos e não valorizamos o suficiente a chuva temporã, o Espírito Santo que hoje e agora está à nossa disposição para cumprir a transformação e o preparo do nosso coração para os eventos finais e para estar preparados para receber a chuva serôdia. Se a chuva temporã não fizer a obra do nosso coração, desenvolvendo a vida espiritual e a semente, a chuva serôdia não poderá levar a semente até a maturação. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Eventos finais 187. Colocar-nos em atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia. Como assim em atitude? O que devemos fazer? Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, chuva serôdia, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Impressionante isto. Terrível ao mesmo tempo. O papel do Espírito Santo hoje e agora, nos dando vitória sobre o pecado, sobre maus hábitos, defeitos de caráter. Os que não apreciaram não poderão receber a chuva serôdia. Haverá nas igrejas uma admirável manifestação do poder de Deus, mas ele não influirá sobre os que não se humilharam perante o Senhor, abrindo a porta de seu coração por meio de confissão e arrependimento. Aqui está já um vislumbre da obra que devemos fazer em preparação para a chuva serôdia. A obra de confissão do pecado, arrependimento e abandono do pecado. Esta é a obra da chuva temporã. Esta obra que deve ser feita agora em preparação para a chuva serôdia. Ele não vai influir, o Espírito Santo, quando vem um derramamento final, não vai influir, não vai tocar e ser derramado sobre aqueles que não permitiram que o Espírito Santo os preparasse para aquela ocasião. Não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. É assustador. A chuva serôdia sendo derramada nas pessoas ao nosso lado, e nós não vamos discernir nem receber. Por quê? Porque não aproveitamos, não valorizamos, negligenciamos o poder que nos estava disponível através da chuva temporã do Espírito Santo. Confissão, abandono do pecado, humilhação, arrependimento para com Deus. Na parábola, vamos tocar um pouquinho da parábola das 10 virgens. Esse não é o tema hoje, mas é muito alusivo. A parábola das 10 virgens, o foco ali é o óleo, o Espírito Santo. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo.
Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitos não estão preparados, não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Parábolas de Jesus, 223, parágrafo 12. Estão destituídos do Espírito Santo, não têm o Espírito Santo, o Espírito Santo não habita no seu coração. Impressionante. Por que, pergunta de $1 milhão, por que um adventista do sétimo dia está destituído do Espírito Santo, enquanto outro adventista do sétimo dia está cheio do Espírito Santo? Por quê? Por que um tem o Espírito Santo e o outro não tem? Isso é o símbolo da parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam a totalidade da igreja adventista. Por quê? Porque são virgens, as suas doutrinas são puras, tem a lâmpada, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, tem o sábado, a lei de Deus, tudo. Mas por que não tem o Espírito Santo? Por que uma boa parte dos membros da igreja estão destituídos do Espírito Santo? Isso é que devemos compreender. Por quê? As virgens nécias, referindo-se a elas, diz a mensageira no livro Filhos e Filhas de Deus: o Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, não lhes habitava o coração. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? De que serve ter uma lâmpada de profissão de fé? Dizer, eu sou adventista do sétimo dia, conhecedor da Bíblia, das profecias, se o Espírito Santo não habita em nós? De que serve fazer uma profissão de fé? Impressionante isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se estamos destituídos do Espírito Santo, não somos de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer a elas, não vos conheço, não vos conheço, não tenho o Espírito Santo. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença, não vos conheço, Mateus 25, 12. Unicamente a comunhão do Espírito que desprezastes poderia unir-vos à multidão jubilosa que estará no banquete de bodas. Sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. Comunhão do Espírito que desprezastes poderia unir-vos à multidão jubilosa que está no banquete de bodas. Mas Jesus vai dizer, não vos conheço. Por que um grande grupo de adventistas não tem o Espírito Santo? Não tem o azeite celestial, só tem apenas uma mera profissão de fé. E Jesus vai dizer a estes, não vos conheço. Porque veja bem, as virgens prudentes tinham óleo em suas vasilhas. No começo todas as lâmpadas tinham óleos, mas 5 virgens tinham o recipiente com óleo de reserva. Todas dormiram, o óleo foi se acabando nas lâmpadas, e as lâmpadas se apagaram, mas as virgens prudentes tinham o óleo de reserva. O dormir na Bíblia, o que significa o dormir na Bíblia? O dormir, por exemplo, quando Jesus estava no barco com os discípulos e aquela grande tempestade se desencadeou, Jesus dormia tranquilamente no barco, em meio à tempestade. Dormia por quê? Porque ele estava confiante, ele estava seguro do cuidado do Pai. O Pai cuidava dele. Quando Pedro estava na prisão, entre os 2 soldados, aguardando a sentença de morte no dia seguinte, Pedro dormia tranquilamente entre os 2 soldados acorrentados. Por quê? Pedro estava seguro que ele estava nas mãos de Deus, e Deus estava no controle da sua vida, quer morresse ou quer vivesse. Então o dormir significa uma confiança.
E poderíamos dizer que o dormir, aqui na parábola das 10 virgens, significa uma falsa confiança. Nós, como adventistas, cremos que temos a verdade, conhecemos a lei de Deus, o sábado, temos o espírito de profecia. Estamos confiantes, uma falsa confiança que estamos salvos. Mas cuidado. As virgens prudentes, elas tinham uma vida de comunhão e oração. Elas cada dia enchiam o seu recipiente de reserva através da comunhão com Deus. Elas clamavam a Deus cada dia: Senhor, dá-me do teu Espírito, enche a minha vida. Convidavam a Jesus para morar no seu coração. Por isso que Jesus vai dizer para as virgens nécias: não vos conheço, porque elas nunca convidaram Jesus para entrar na sua vida. Não tiveram comunhão com Cristo, não conhecem realmente a Cristo, uma vivência. Cada dia, através da comunhão e da oração, devemos ir enchendo o nosso recipiente de reserva, de tal maneira que a nossa vida vai imergir, ou vai sincronizar com a vida de Jesus. Nossos pensamentos vão ser sincronizados com os pensamentos de Cristo. Os nossos hábitos, nossas práticas, nossas palavras vão estar todas em harmonia com Cristo. Isto é ter o óleo de reserva. Isto é ter um relacionamento salvador com Jesus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. A vida eterna é conhecer a Deus. Por isso que Ellen White diz que hoje por hoje não temos a preparação ainda para os eventos finais, para receber a chuva serôdia. Não temos uma experiência, e que muitos são demasiado lentos, preguiça espiritual, para alcançar, para conseguir esta experiência. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Está falando da chuva temporã. Hoje, agora, cheios do Espírito Santo. Esta é a diferença que fará lá adiante. A diferença entre estar salvos e perdidos é hoje ser cheios do Espírito Santo. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Esta prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos. Quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, todas as bênçãos vêm com Ele. A graça espiritual para vencer o pecado, os defeitos de caráter, assemelhar nosso caráter à semelhança de Cristo e tudo que necessitamos para estar preparados para o dia do Senhor. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção aqui refere-se ao Espírito Santo, não a obterão. Lutar com Deus, quão pouco sabem o que isso significa. Muitos estão destituídos hoje do Espírito Santo e não discernem, não dão importância, não dão valor. Estão vivendo longe de Cristo, praticando as formas da religião somente, mas devemos mudar a nossa atitude, devemos lutar com Deus, clamar pelo Espírito Santo, porque Deus prometeu, devemos cumprir as condições. Precisamos orar como nunca antes oramos, pelo batismo do Espírito Santo, chuva temporã, pois se houve um tempo em que precisávamos desse batismo, esse tempo é agora. A chuva do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agora nos vai preparar para receber a chuva serôdia e para os eventos finais. Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, em nenhum momento do seu ministério, Jesus batizou alguém com o Espírito Santo e com fogo. Somente foi no dia de Pentecostes, depois que ele ascendeu aos céus,
quando se estava cumprindo a festa de Pentecostes no céu, e Jesus foi investido com o poder para começar o seu ministério no santuário celestial, foi revestido, cheio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E quando chegar o momento, virá a chuva serôdia para cumprir o papel para o qual Deus chamou a sua igreja. Mas antes, a chuva temporã tem que fazer a obra em nossa vida. O Espírito Santo hoje, ele vem com um propósito também: crescimento espiritual, vitória sobre o pecado e o evangelismo. Esta é a razão pela qual devemos clamar pelo Espírito Santo. O livro de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é logrado e conseguido pelo poder do Espírito Santo, na chuva temporã, hoje e agora. Não há entre nós aquela simplicidade que devia haver. Devemos ir ao Senhor tais quais estamos, humilhando-nos perante Ele e lutando com fervor até recebermos o Espírito Santo. Deus prometeu o Espírito Santo, Ele está disposto a conceder-nos, mas temos que humilhar o nosso coração, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, confessar, estar disposto a abandonar e clamar a Deus pela vitória. E Deus vai nos dar o Espírito Santo. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda a alma arrependida para guardá-la de pecar. O desejado de todas as nações, 213. Deus dá o Espírito Santo para guardar a alma arrependida, para que não peque mais. Muitos não creem, não entendem esse ponto tão importante da justificação pela fé. Simplesmente a morte de Jesus na cruz não é só para perdoar o nosso pecado. Jesus adquiriu o direito de dar-nos o poder para deixar de pecar, para viver sem pecado, guardado pelo poder do Espírito Santo, aqui nesta vida. Mas Deus não forçará a obediência de nenhuma alma. Deus não vai obrigar ninguém a obedecer a sua lei. O Senhor trabalhará com ele, e se ele se arrepender e se converter, lhe dará seu Santo Espírito, que lhe capacitará para vencer e receber a recompensa do vencedor. Então é bem simples. As pessoas que estão destituídas do Espírito Santo simplesmente é porque não querem se arrepender, se converter, deixar os seus maus hábitos, seus vícios, seus pecados. Então, simplesmente o Senhor não lhes dá o seu Espírito Santo em abundância aqui, e chegam a tal ponto a ofender o Espírito Santo que o Espírito Santo se retira e ficam destituídos do Espírito Santo. Não buscam a Deus de verdade, de coração, para obedecer a Deus, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, de 5 a 7. Então Deus nos salvou e nos salva mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É a purificação da vida, a preparação do coração. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fomos selados pelo Espírito Santo. E agora o apóstolo diz: não entristeçais o Espírito. E a mensageira explica um pouco mais: rogo-vos que não entristeçais o seu Espírito, continuando em pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado, numa atitude pecaminosa, atos pecaminosos, coisas da vida que devemos vencer e abandonar, e nós não queremos seguir na prática dessas coisas que amamos, então estamos entristecendo o Espírito Santo e entrando na rota que levará ao pecado contra o Espírito Santo. E isso deixará essas pessoas simplesmente destituídas do Espírito Santo.
O Espírito Santo traz poder que habilita o homem a vencer. É mediante a ação do Espírito que o governo de Satanás há de ser subjugado. É o Espírito que convence de pecado e, com o consentimento do ser humano, expele-o do coração. Aí onde está o problema? O consentimento. O Espírito Santo convence a todos de pecado. Agora, para tirar o pecado do coração, necessita o consentimento da pessoa, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Somos seres morais livres e o Espírito Santo respeita a nossa decisão. Se não queremos, Ele não limpa o nosso coração do pecado. Aí onde começa o problema. Pela fé, o Espírito Santo opera no coração para lhe criar santidade. Isto, porém, não pode ser feito a menos que o agente humano coopere com Cristo. Só podemos ser habilitados para o céu mediante a operação do Espírito Santo no coração. Poderíamos dizer também que só podemos ser habilitados para receber a chuva serôdia mediante a operação do Espírito Santo no coração. Precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje, se queremos estar preparados para o refrigério no futuro. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os que vivem no Espírito ouvem a voz do Espírito. Permitem que o Espírito transforme a sua vida, renunciam aos seus ídolos acariciados e alcançam vitória sobre o pecado. O Espírito Santo não obriga os homens a seguir determinada conduta. Somos agentes morais livres. E quando se nos há dado suficiente evidência quanto a nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada. Fundamentos da Educação Cristã, 223. Mais uma vez, o Espírito Santo convence, dá o conhecimento, a evidência de que determinado procedimento ou conduta ou hábito é ofensivo a Deus. Agora, a decisão é nossa, se queremos abandonar ou não. A decisão é nossa. É por isso, então, podemos ver que muitos chegarão ao final destituídos do Espírito Santo. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Cumpre-nos remediar esses defeitos, usando o poder de Deus que está à nossa disposição. E a chuva serôdia virá naturalmente, no tempo certo. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Temos que nos preocupar com a chuva temporã, hoje e agora. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Preparados hoje. A alma que estiver purificada de toda contaminação estará preparada para o refrigério ou a chuva serôdia. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Impressionante essa citação tirada de Meditação Maranata 245. Quantos vi eu sem abrigo no tempo de angústia? Ela viu a mensageira de Deus, adventista do sétimo dia, sem a proteção de Deus contra as 7 últimas pragas. Não tinham recebido a chuva serôdia. E por quê? Porque negligenciaram a preparação. Fizeram pouco caso da chuva temporã do Espírito Santo, que hoje está à nossa disposição.
Esperaram que a chuva serôdia viesse para purificar a sua vida dos seus pecados. E não é esse o papel, a função da chuva serôdia. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Eventos Finais 188. Insistência, oração importuna, pedindo o Espírito Santo hoje, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e preparados para o derramamento da chuva serôdia. A oração é o meio ordenado pelo céu para ter êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo o que ele pede. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo, sabedoria e fortaleza para fazer a sua obra ou qualquer outro dom que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. Atos dos Apóstolos 564. Recebereis a promessa maravilhosa de Deus, o Espírito Santo, todas as coisas que Jesus recebeu enquanto estava aqui nesta terra, nós podemos ter também. É somente pedir e receber com fé, confiando em Deus. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé vão fazer na nossa vida tudo o que nós pedimos. Oração é essencial para ser cheio do Espírito Santo, lutar com Deus, clamar a Deus, cumprir as condições impostas por Deus. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para conceder-nos sua bênção, o Espírito Santo, hoje, agora, para transformar e renovar a nossa vida e santificar-nos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma terra seca, árida, sem chuva, sem o Espírito Santo na nossa vida. Uma religião formal, mecânica, de rituais, de formas, mas sem o Espírito Santo, destituídos do Espírito Santo. De que vale tudo isto? Humilhação, confissão, abandono do pecado e oração fervorosa. O Senhor não fechou o depósito do céu depois de derramar o seu Espírito sobre os primeiros discípulos. Nós também podemos receber da plenitude de sua bênção. Se não temos o seu poder, é devido à nossa letargia espiritual, à nossa indiferença e nossa indolência. Indolência significa preguiça. Vamos sair desse formalismo e desse entorpecimento. Todos poderíamos ser cheios do Espírito Santo, hoje, agora, em preparação para a chuva serôdia. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos, João 14,15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, João 14,21. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reclamando as suas promessas, reivindicando a sua promessa, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele. Parábola de Jesus, página 70. Isso é muito sério. Devemos reivindicar e reclamar as suas promessas, mas se o fazemos sem cumprir as condições, ofendemos a Deus. Onde está aquela fé que opera por amor e purifica a alma?
Onde está a fé verdadeira que prepara a nossa vida para receber a bênção de Deus? Se somos desobedientes, apresentamos ao Senhor uma nota promissória, né? Um cheque para ser pago, quando não preenchemos as condições que nos tornaria pagável. Expomos a Deus suas promessas e lhe pedimos cumprir as mesmas em nossa vida. Quando se o fizesse, desonraria o seu nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Essas são as condições. Uma vida intimamente relacionada com Jesus. Se estar em Jesus, permanecer em Jesus, cheios do Espírito Santo, as minhas palavras estiverem em vós, implica uma obediência perfeita e contínua de todos os requerimentos de Deus. Todos. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para deles remover os defeitos e corrigir os erros e pecados da vida, né, os ídolos, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Os que esperam que venha a chuva serôdia para remover da sua vida todas aquelas impurezas e defeitos e pecados, serão achados em falta, terão uma grande decepção. Agora é o momento de fazer esforços combinados com o poder de Deus para alcançar vitórias na vida. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus a faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro. E que obra é esta? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A glutonaria é o pecado prevalecente neste século. Essa citação foi tirada de Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 32. Não estamos preparados, o povo de Deus não está preparado para o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, porque eles têm uma obra a fazer, e esta é a obra que Deus espera que façamos: purificar a vida de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Impureza da carne é aquela impureza que tem que ver com o corpo: fornicação, adultério, apetite, comidas desordenadas, glutonaria. O aperfeiçoar o espírito, limpar ou purificar o espírito, representa a mente. Permitir que somente coisas santas entrem em nossa mente, filtrar as coisas nocivas da nossa mente. O que nós estamos olhando, assistindo na televisão ou na internet, isso deixa a mente impura, contamina a mente, e é nossa responsabilidade limpar tanto o corpo como a mente e colocá-los em harmonia com a vontade de Deus. Aqui está falando do regime alimentar. Nós, como adventistas, temos uma reforma de saúde, mas quantos de nós praticamos de coração a reforma alimentar que Deus nos deu luz através da sua mensageira? Como vamos esperar receber a chuva serôdia se não praticamos os conselhos que o mesmo Espírito Santo, através da sua mensageira, nos deu? Será que podemos hoje ser cheios do Espírito Santo se não praticamos a reforma de saúde, não praticamos os conselhos que Deus nos dá? Eu duvido. Será que podemos estar preparados para receber a chuva serôdia se não vivemos em harmonia com a luz da alimentação que Deus nos deu? Eu não sei, eu creio que não. Conselho sobre o regime alimentar, página 63. Cereais, frutas e verduras, preparados sem gordura e no estado mais natural possível, deve ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu.
Quem são aqueles que vão ser trasladados ao céu sem ver a morte? Os 144 mil. E justamente esse grupo é o que vai receber a chuva serôdia. Esse grupo é que vai receber na sua fronte o selo do Deus vivo. Mas necessitamos praticar os conselhos de saúde que Deus nos tem dado. De outra maneira, estamos desonrando a Deus. Desonrando a Deus. A mensageira de Deus, Ellen White, diz que um adventista que ainda come carne a essas alturas do campeonato, depois de tanta instrução, é uma desonra para Deus. E podemos assim, nesta condição, esperar ser cheio do Espírito Santo e esperar receber a chuva serôdia? Eu tenho as minhas dúvidas. Outro ponto é a questão do vestuário. Vestuário, especialmente das mulheres. Está entrando uma moda atualmente na igreja, ou já entrou, a moda do legging. O legging é uma coisa boa, muito boa, no inverno para manter as pernas quentes, mas sempre deve ser usado com uma saia ou um vestido comprido por cima. Mas o mundo introduziu a moda do legging, simplesmente legging, sem nada por cima, e essa moda já entrou na igreja adventista. Já entrou. Tivemos um curso de culinária numa das igrejas do Rio Grande do Sul há uns meses atrás, e no domingo, das 18 mulheres que chegaram no curso, 17 estavam de legging, super apertado, onde se podia ver todas as curvas da anatomia feminina. Impressionante, eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida, algo assim, como isso que vocês podem ver aqui. As mulheres estão cada vez mais atrevidas no seu vestuário, e como dizia um pastor pentecostal, falando sobre este ponto, que mulheres vêm na igreja de maneira imodesta, vestindo-se de maneira imodesta, para atrair o pensamento dos homens do que é santo para o que é carnal, e o pastor falou dessa maneira: se vocês não têm o Espírito Santo, pelo menos que tenham vergonha. É bem assim, eu acho que essa mensagem cai muito bem para nós como adventistas. Se estamos destituídos, se não temos o Espírito Santo, eu acho que poderíamos pelo menos ter um pouco de vergonha. A incredulidade, o orgulho, a cobiça e o amor ao mundo existentes no coração do professo povo de Deus ofendem os santos anjos, ofendem. Amor ao mundo, amor às modas, incredulidade, orgulho, ofendem os santos anjos e ofendem também o Espírito Santo, e ele se retira. Entendemos agora por que um grande grupo vai estar destituído do Espírito Santo? Entendemos agora por que, quando vier a chuva serôdia, muitos não vão compreender e nem receber. Deve haver uma preparação da vida, e essa preparação é hoje, e o tempo se acaba. Temos muito pouco tempo para cumprir essa preparação em nossa vida. Nada além da vontade rebelde nos poderá afastar de Deus. Vontade rebelde. Eu quero comer isto, está acabado. Eu quero vestir assim, eu gosto assim, pronto. Vontade rebelde. Quando a nossa vontade rebelde prevalece, nos afastamos de Deus e o Espírito Santo se retira. Nossa vontade tem que se submeter aos requerimentos de Deus. Submissão. Sabemos o que significa isso? Submissão. As mulheres devem se submeter ao seu esposo, mas o homem também e a mulher devem se submeter a Deus. Submissão. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Não precisamos nos preocupar. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima, e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente: que a chuva serôdia, Senhor, caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me, Senhor, uma parte na obra, que eu soe a proclamação final do alto clamor, que eu seja um colaborador de Cristo. Devemos orar desta maneira. E ela conclui a citação dizendo: assim, buscando a Deus, permiti-me contar-vos
Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça. Eventos finais 194. Quando oramos assim, quando queremos agradar a Deus, quando queremos estar preparados, quando colocamos nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, quando nos submetemos a Deus, Deus está nos preparando para receber a chuva serôdia, concedendo-nos sua graça, o Espírito Santo, agora, cheios do Espírito Santo. Nosso coração pode ficar repleto de toda a plenitude de Deus, mas há alguma coisa para nós fazermos. Não devemos acariciar nossas faltas e pecados, mas abandoná-los e apressar-nos a pôr o coração em ordem. Quando isto está feito, tomemos a chave da fé e abramos o celeiro das ricas bênçãos de Deus. Há uma plenitude infinita para extrair, e temos a promessa de nosso Senhor divino: faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 9:29. O que você quer que Deus faça por ti? Eu sei o que eu quero. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, hoje, todos os dias. Por isso, todos os dias de manhã eu convido o Espírito Santo a vir e habitar no meu coração, trazer a presença de Cristo para a minha vida. Eu quero que a minha vida seja uma vida perfeita, que Jesus possa viver a sua perfeição na minha vida, no meu coração. Estou falando de perfeição moral, obediência perfeita aos mandamentos de Deus. Eu quero isso e muito mais. Eu quero tudo que o Senhor prometeu, tudo que Jesus teve na sua vida, eu quero ter também, porque é uma promessa e um privilégio nosso receber. E finalmente, temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a Bíblia na mão, digamos: fiz como disseste, Senhor, fiz a preparação, limpei a minha vida, o meu corpo, a minha mente, agora eu apresento a tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu fiz tudo o que devia fazer, purifiquei a minha vida, a minha mente, meu corpo, tirei da minha vida tudo que era aborrecível a ti, a preparação que só eu podia fazer, que ninguém mais podia fazer por mim. Agora apresento a tua promessa do Espírito Santo. Impressionante. É assim que Deus quer que façamos, e que possamos ser todos cheios do Espírito Santo e estar preparados para o derramamento final do Espírito Santo na chuva serôdia. Que essa possa ser a tua experiência e a minha também, em nome de Jesus. Amém.